Olá, turma C, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais, hein? Hoje a gente vai falar sobre a história da fotografia. Tenho certeza que vocês gostam de tirar foto, registrar os seus momentos do seu dia a dia, mas vamos entender um pouquinho mais sobre quando surgiu a fotografia? Como é que surgiu esse importante elemento das redes sociais hoje em dia? Quem não gosta de postar uma fotinha nas redes sociais, hein? Seja no status do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, enfim. Fotografia faz parte da nossa cultura hoje. Todo mundo gosta de registrar seus momentos, mas vamos entender um pouquinho mais da história agora. A fotografia, primeiro, o que é uma fotografia? A fotografia, ela é uma técnica de reprodução de imagens que usa como base a luminosidade e tem sua origem por volta de 350 a.C. Então, os primeiros registros de fotografia são de 350 a.C. Então, naquela época as pessoas já que tentavam bolar um jeito de registrar essas imagens utilizando a luminosidade. Mas a fotografia, como a gente conhece, surgiu lá em 1826 pelo francês Joseph Niepce, que ele criou uma máquina lá, um jeito de registrar uma imagem utilizando essa máquina. E essa fotografia que vocês estão vendo na tela aí foi a primeira fotografia que o Joseph Niepce conseguiu registrar lá na França em 1826. Se você perceber, ela não tem praticamente pouca nitidez, então é difícil identificar mais ou menos, mas foi isso que eles conseguiram fazer na época, e daí surgiu então a fotografia como a gente conhece, as câmeras fotográficas como a gente conhece. A história da fotografia, então, depois que o Niepce realizou a primeira fotografia, um outro francês chamado Louis Jacques Mandé Daguerre, ele conseguiu desenvolver um sistema chamado daguerreótipo, que fazia nada mais nada menos que gravar imagens sobre vidro. Então ele chamou esse aparelho de daguerreótipo e era um jeito diferente do Niepce de registrar essas imagens. Então, depois do daguerreótipo, passou por uma nova transformação e surgiu um novo aparelho chamado calótipo. O calótipo nada mais era, ou calotipo, ele nada mais era do que um sistema novo de registrar essas imagens. Como que ele fazia isso? Ele fazia o processo de fixação de imagem com maior nitidez, porém ainda sem cores. E para ser revelada essas fotos, para você imprimir essas fotos propriamente dito, vamos lá, naquela época não tinha impressora, mas para você ver a foto lá bonitinha, como a gente tradicionalmente vê, essa foto tinha que ser revelada através de um processo químico bem complexo na época, mas já era o início da fotografia como a gente conhece hoje praticamente. Mas a fotografia ainda não tinha cor, mas em 1861, um senhor chamado James Clerk Maxwell conseguiu fazer o registro de uma imagem com cores. Na verdade, foram apenas duas cores, o vermelho e o azul, mas já era um grande avanço na época, já que a gente não tinha um implemento de cores na fotografia. Eu trouxe aqui para vocês a imagem do daguerreótipo. Ele era um caixote, apesar de não parecer aqui, mas ele era bem grande e bem complexo, pois ele capturava a imagem, a gente tinha que ficar parado lá para ele fazer a captura da imagem por um certo tempo. Então, era um processo bem demorado e bem complexo. E fazia essa imagem era registrada no vidro e não no papel, como a gente conhece, ou num papel fotográfico, como a gente conhece hoje atualmente. Esse aqui é o calótipo, ou calotipo. Alguns falam calotipo ou calótipo, remete à mesma coisa. Então, eu tenho a minha esquerda que eu tenho o calótipo, e à direita eu tenho um exemplar de como era feito o processo de captura de imagem do calótipo. O que ele fazia? Ele obtinha a imagem através do calótipo negativo, que depois é passado por um processo químico até chegar ao positivo, que a gente conhece, que é a imagem nítida, como vocês podem ver na direita. Esse processo era um processo químico, onde eles pegavam a imagem que tinha sido gravada negativamente e passava alguns elementos químicos nessa imagem até ser que aparecia a imagem bonitinha como a gente conhece hoje. Esse processo ficou conhecido como revelação de foto. E daí que surgiu esse processo, então, através do calótipo, que foi utilizado até que era utilizado até recentemente. Depois que vieram as câmeras digitais, não há mais necessidade de fazer esse processo.
Essa aqui é a primeira fotografia colorida lá do James Clerk, lá em 1861. Então, em 1861, James Clerk Maxwell, ele realiza uma fotografia colorida. Mas lembra que era apenas duas cores, hein? O vermelho e o azul. Então, ele fez essa captura dessa imagem apenas com duas cores. Essa imagem você consegue ver ela em um museu lá na França ainda. Você consegue ver ela lá. A popularização da fotografia ela ocorreu de maneira um pouco lenta, mas ao mesmo tempo ela revolucionou a maneira de se registrar grandes eventos. Até então a gente tinha a pintura, depois veio a fotografia. Então, a fotografia, como era um processo caro e as câmeras fotográficas eram extremamente caras, então alguns profissionais surgiram, aí então o fotógrafo, a figura do fotógrafo, que era chamado sempre para realizar casamentos, aniversários ou algumas solenidades importantes. Então a figura do fotógrafo surge a partir do século XIX, para registrar esses momentos. Então, devido ao preço alto desses aparelhos fotográficos, apenas essas pessoas que viviam disso que tinham condições de comprar esses aparelhos, pois eram muito caros e eles tinham que desenvolver as técnicas lá para fazer a revelação dessas fotos, para fazer o tratamento dessas fotos, até que elas chegavam bonitinhas lá para a gente guardar no nosso álbum fotográfico. Para quem não se lembra aí, existia uma coisa chamada álbum fotográfico da família. Geralmente a gente guardava todas as fotografias lá. Então a gente pagava um fotógrafo, ele lá fazia as fotos para a gente e trazia um álbum fotográfico depois com as fotos todas impressas, bonitinhas para a gente, todas as fotos popularmente a gente falava revelada. Hoje em dia não tem mais essa coisa de revelar fotos, como a gente diz, já que a gente tem as câmeras digitais. Então, a partir daí, então, foi um processo de evolução gradativo e rápido. No final do século XIX, então, surge a empresa Kodak, que era uma empresa que fabricava câmeras fotográficas. O que elas faziam? Em 1935, ela introduziu a linha de filmes coloridas. No final do século XIX, então, ela traz as câmeras portáteis e em 1935 os filmes coloridos. Então, as pessoas começaram a tirar fotos coloridas em 1935. Em 1963, ou seja, 30 e poucos anos depois, mais ou menos quase 30 anos depois, elas começam a tirar fotografias instantâneas, aquelas maquinazinhas quadradinhas que a gente vê principalmente em filmes americanos, que eles tiram a foto, elas são impressas na hora. Ali surgiu em 1963. Aqui no Brasil a gente não utilizou tanto essa tecnologia, ela não chegou para a gente como ela era tão popular nos Estados Unidos, mas ela chegou aqui, mas poucas pessoas tinham acesso devido ao seu alto preço. Em 1990 surgem as primeiras câmeras fotográficas digitais. Então, em 1990 surgem as câmeras digitais e elas revolucionam o mercado, pois ela inaugurou uma nova modalidade de fotografar. Ao invés da gente ir lá registrar, tirar a foto, depois ter que ir lá fazer o processo químico de revelação dessa foto e transformar essa foto negativa em positiva. Então, a câmera digital ela eliminava todo esse processo, porque você tirava a foto, você já via como ficou essa foto. Ficou boa? Beleza. Não, ficou ruim? Eu vou lá, apago ela e tiro outra na mesma hora ali, porque eu sei que ela ficou ruim. Eu não preciso fazer todo aquele processo de químico de revelação dessa foto para ver que ela ficou ruim. Então, ela transformou o jeito de fotografar. Eu trouxe aqui para vocês aqui a primeira câmera portátil. A primeira câmera portátil que você podia levar ela para os lugares e você registrava aqueles momentos ali. Lembra que ela ainda era preto e branco. Aqui à minha direita eu tenho uma foto, uma câmera portátil dos anos 90. Percebe que ela é bem menor e eu tenho aqui os famosos filmes fotográficos, que geralmente eles vinham com 12 poses, 36 poses, que era a quantidade de fotos que você poderia tirar. Aqui que a pessoa está com o filme na mão, é o chamado negativo. Desse negativo que eu consegui transformar ela através de um processo químico e fazer a revelação dessa foto, que era como a gente chamava na época. Então a gente fazia essa revelação e transformava ela num álbum depois e guardava. Então esse era o processo de fotografia da época dos anos 90. Lá na metade dos anos 90, início dos anos 2000, surgem as primeiras câmeras digitais, que a gente tira a foto e já vê na hora como ficou, apaga ou deixa, salva ela, se ela ficou boa, e assim por diante. E depois a gente passa, como vem as impressoras de qualidade, a gente começa a imprimir em casa mesmo as fotos da gente. A gente tem uma impressora de qualidade, vai lá, compra um papel especial e faz a impressão dessas fotografias. Então a gente passa por um processo bem mais simples agora, sem todo aquele processo químico, sem precisar chamar o fotógrafo profissional para registrar aquele momento, já que eu estou vendo ali através da minha câmera como que tá. E depois, por volta dos anos ali
Em 2010 começa uma febre dos famosos celulares smartphones que vêm com as nossas famosas câmeras já, a popularização da famosa selfie, como a moça da foto aqui está fazendo. Então, a gente tem um incremento da fotografia, então ela começa a fazer parte do nosso dia a dia, já que eu tenho uma facilidade muito grande de tirar fotos, eu não preciso mais de todo aquele processo químico, de toda aquela estrutura para fazer o registro daquele momento, registrar uma imagem naquele momento. Muito legal, né? Então vamos para a nossa atividadezinha de revisão. Pega o caderninho de tecnologia digitais de vocês. Se possível, peça auxílio ao seu pai, à sua mãe, ao seu responsável. E vamos para a nossa atividade, então. Questão número 1. Você costuma fotografar o seu dia a dia? Responde para a gente aí. Número 2. Você costuma postar fotos e vídeos nas redes sociais? Já que hoje a gente tem uma facilidade muito grande com os aparelhos celulares de tirar fotografias. E número 3, o que é uma fotografia? Lá no comecinho da nossa aula eu expliquei para vocês o que é uma fotografia, hein? Número 4, quando foi realizada a primeira fotografia? Lá no começo da nossa aula também eu explico para vocês. E o número 5 é uma atividadezinha prática para vocês, hein? Converse com seus familiares mais velhos sobre como era a fotografia, quando eles eram crianças, sobre como mudou e de como é hoje. Então conversa com eles e conta pra gente qual foi, o que eles contaram para vocês e como que era antigamente, como que é hoje, fazer esse registro fotográfico. Então, pessoal, por hoje é só. Nossa aula termina por aqui. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Basta você mandar uma mensagem lá no WhatsApp que eu respondo para vocês, tiro qualquer dúvida. E tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.